Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas vocês estão ouvindo esse vídeo, áudio. Continuando aqui o Catecismo da Igreja Católica, já estamos no capítulo 1, vamos começar o artigo 2, a transmissão da revelação divina. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que dessa forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Tradição apostólica. Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. A pregação apostólica. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral por exemplos e instituições transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Continuada na sucessão apostólica. Para que o Evangelho sempre conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo, por seu Verbo no Espírito Santo, permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e, através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. A gente é muito ligado à tradição, né? Porque se você pega o livro da história, a gente percebe no começo não existia os livros, né? A Bíblia, as cartas foram escritas durante o processo dos primeiros anos, primeiros séculos, né? de existência do cristianismo, aquelas primeiras comunidades. E é impressionante. Tem uma vez a gente foi a Roma, na Basílica de São Paulo, você consegue ver a imagem, o nome de todos os papas, né, que a gente teve, traça desde Pedro até agora, né? Acho que o último que vai caber lá é o Papa Leão XIV agora. E é assim, é um indício muito grande da providência divina em cima da igreja, tá? Relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. Elas estão entre si estritamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto um como o outro tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida sob a emoção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus,
confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, como eu disse lá atrás, né? E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e diversas épocas. É à luz da grande tradição que essas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da igreja. Acho muito interessante quando o pessoal fala dos papas meio duvidosos que nós tivemos na história, é que nenhum deles não tem um rompimento com essas tradições, com a maneira como os apóstolos receberam. A gente está aqui há mais de 2000 anos, né, desde o nascimento de Cristo, e as coisas ainda são assim. De certo modo, a forma de falar é diferente, as expressões são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Estava lendo a biografia de Carlo Acutis, né? E a mesma coisa, o mesmo processo, as mesmas escolhas, a mesma reação que ele teve durante a vida é a mesma coisa que os santos lá de trás tinham. Então, a tradição, ou essa sucessão, é Deus mesmo falando por meio dessas pessoas. 3. A interpretação do depósito da fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da igreja. O patrimônio sagrado da fé, Depositum Fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. O magistério da igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Os dogmas da fé. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados em um conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Em relação ao dogma, que também é algo que sempre citam e sempre falam, é a questão do que seria um limitador. Mas não, quanto mais você adere a tais dogmas, mais fácil vai ficando viver, né, a fé. Né? Não é questão de duvidar, mas é uma questão de existe um limite mesmo para o que a gente pode conceber. E o processo histórico de formação de um dogma é algo
Não é alguém que acorda num dia pensando, isso aqui vai ser um dogma. Não existe um processo histórico, existe anos ou séculos de estudo para que se defina um dogma de fé. E as pessoas esquecem isso. O senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. O conjunto de fiéis não pode enganar-se no ato de fé e manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresentam um consenso universal sobre questões de fé e costumes. Por este senso da fé citado e sustentado pelo Espírito da Verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo penetra-se mais profundamente e mais plenamente a aplica na vida. Nós somos um por causa dessas coisas, né? Nós somos um só povo por causa dessas coisas. A gente crê no mesmo, Deus crê nas mesmas coisas, ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, foge das mesmas coisas. O crescimento na compreensão da fé. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja, pela contemplação e estudo dos que creem, os quais a meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais. Divina eloquia cum legente crecunti. As palavras divinas crescem com o leitor. Pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Resumindo, o que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações até a volta gloriosa de Cristo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a Igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Em sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Graças a seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. É isso. Então, permaneçamos todos no santo e doce amor de Deus, Jesus doce, Jesus amor.